Graça e paz, irmãos. Quero dividir com você um pouquinho da minha devocional e algumas lições que eu trouxe para a minha vida nessa manhã com a leitura desse texto. O texto fala a respeito da volta de Moisés para o Egito, está lá no capítulo 4 de Êxodo. Eu quero ler apenas o versículo 24 até o 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Essa narrativa é uma narrativa bastante complexa, né? Porque mostra Deus dando uma ordem para Moisés, para que ele voltasse ao Egito, com uma missão, né, uma grandiosa missão. E parece que no meio do caminho Deus encontra com Moisés e tem um acerto de contas com ele, né? A gente fica meio sem entender por que Deus quer matar Moisés, e até que Zípora parece que entra no meio da briga entre Deus e Moisés e circuncida o seu filho, joga aos pés de Moisés o prepúcio, né, do menino, e aí Deus parece que se apazigua da sua ira, deixa Moisés com vida, né, porque esse deixou significa que Deus deixou com vida, e a narrativa não faz muita questão de explicar para a gente o que aconteceu nos detalhes, e a gente fica meio, né, perdido sem entender por que essa narrativa mostra Deus querendo matar Moisés, já que Deus tinha dado a ordem para Moisés voltar lá para o Egito para falar para Faraó. Enfim, é bastante complexo mesmo, viu? Margem para muitas discussões, mas eu tenho aprendido algumas coisas com esse texto, sem entrar muito na questão teológica. Eu queria trazer à sua memória que Deus havia dado uma missão para Moisés, né? Moisés tinha a incumbência de ir lá no Egito, de ser boca de Deus ali, né, juntamente com Arão, e transmitir a mensagem que Deus tinha, primeiramente ao faraó, que era o líder do povo, e, claro, a todo o povo que viria a ser liberto ou libertado. Esse texto aqui nos traz a memória, né, a mente, o cuidado que nós devemos ter com as nossas prioridades, né? Se foi dada a Moisés uma incumbência, né, de ir até ao Egito, o texto diz que ele parou no caminho e foi para uma estalagem, o que é normal, você parar para descansar numa viagem. Eu não sei, mas me parece que o fato de Moisés ter parado nessa estalagem significa para a gente que está lendo que ele ficou um tempo a mais do que deveria ficar, já que a incumbência da sua missão era muito urgente, né? Então dá a entender que Moisés ele para por um tempo um pouco maior do que deveria, né, nessa estalagem. E aí a estalagem a gente pode pensar que pode significar para a gente um lugar muito bom, um lugar muito confortável, né? Imagina para quem está viajando deserto adentro encontrar um local de descanso, uma estalagem, né? Poder tomar um banho, descansar. Mas parece que Moisés ele fez daquele lugar ali um lugar de apatia, né? Um lugar em que ele não priorizou a vontade de Deus, ele não priorizou a ordem dada por Deus. E isso é muito sério, porque quando nós recebemos de Deus algumas estalagens na nossa vida, né, lugares de descanso, nós não podemos nos acomodar a ele, né? Nós precisamos entender que aquele lugar ali é um local providenciado pelo próprio Deus, mas que a missão é muito maior e muito mais importante do que o próprio descanso. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com esse texto, né, com as pequenas linhas que eu li aqui agora para você,
é que nós precisamos nos preocupar, sim, com as nossas prioridades. Quais as nossas prioridades, né? Achamos que na estalagem já estamos no ponto? Não, ainda há muito a caminhar, né? Ainda há muito a fazer, há uma missão toda esperando a igreja do Senhor. Essa palavra, queridos, é para nós, é para a igreja do Senhor, representada ali na pessoa de Moisés, né? Nós precisamos circuncidar o filho, né? Nós precisamos ter uma aliança com Deus, nós precisamos ir até o Egito, nós precisamos transmitir a palavra que Deus nos ordenou. E aí o segundo ponto que eu aprendo aqui, que é muito interessante, né, para todos nós, é a questão da própria circuncisão, né, que é o que a gente ensina, a gente tem que viver, né? Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus dá toda uma ordem a Abraão, dizendo para ele, olha, você tem que circuncidar, né, todo macho, todo primogênito tem que ser oferecido para mim. Tem toda uma leitura, se nós pegarmos aqui no capítulo 17 de Gênesis, que eu vou pegar muito rápido com você vai ver Deus falando para Abraão, a partir do versículo 10 aqui, ó, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então Moisés sabia da aliança. Moisés tinha conhecimento, né, do pacto que Deus havia feito com Abraão. Então ele não era inocente, né? Deus não pegou ele aqui na estalagem, né, no lugarzinho acomodado de descanso, de forma inocente, não. Ele tinha uma ordem para dar, ele tinha um povo para libertar, ele se acomoda na estalagem, mas principalmente ele estava indo levar uma mensagem para Faraó de pacto, de aliança. Deus tinha um povo, Deus tinha prometido a esse povo libertação. E como ele ia chegar lá pregando uma mensagem que ele mesmo não vivia? Como ele ia dizer, reivindicar para Faraó que ele deveria libertar o filho de Deus, que era o povo de Deus, Israel primogênito, se ele mesmo como mensageiro, né, como porta-voz de Deus, não havia feito isso com o seu próprio filho dentro da sua própria casa? Então, queridos, aquilo que nós pregamos, nós como líderes, principalmente, né, devemos viver. Nós como membros da igreja também, como cristãos, nós devemos viver. Nós não podemos pregar uma mensagem e viver outra, né? Temos que ter as prioridades certas, saber obedecer a Deus no momento certo, mas precisamos também ensinar aquilo que nós vivemos e devemos viver aquilo que nós ensinamos, né? E para terminar, para não ficar muito grande aqui o vídeo, Moisés se preocupava demais com a sua missão pública, né? Você vê que ele está sempre preocupado com o que iam pensar dele, como ele iria falar. Ele era pesado de língua, mas Deus poderia escolher outro. Ele tem várias crises, né, de identidade, de credibilidade, de aceitação, enfim. Parece que ele se preocupava muito com a sua imagem, né? E ele esquece de se preocupar com a sua própria casa. O seu próprio filho não tinha aliança com Deus. A sua própria casa estava sem a forma externa, né, de identidade como aquele que tem um pacto com Deus. E parece que isso ele não se preocupa tanto, né? Então, nós devemos nos preocupar sim com a nossa missão pública, com aquilo que nós fazemos para Deus do lado de fora, com aquilo que nós exercemos diante de Deus, mas nós primeiramente precisamos nos preocupar com a nossa casa, com o nosso primeiro rebanho, que é a nossa família, com aqueles que Deus nos deu para fazer parte da nossa família aqui na Terra. Então, querido, prioridades certas, né? Procure ter a prioridade certa em Deus. Faça aquilo que Deus te mandou com pressa. Moisés ficou lá na estalagem, achando que ali já estava bom, e Deus veio ao encontro dele. O que você ensina, você tem que viver, você deve viver. Aquilo que você vive deve ser aquilo que você ensina. E se preocupe com a sua casa. Não se preocupe apenas com a sua vida pública. Se preocupe com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Se preocupe e dê a prioridade à sua casa, porque o nosso primeiro rebanho é a nossa casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.